Expressões algébricas. O que é uma expressão algébrica? São operações matemáticas que contêm números ou letras. O que seria isso? Operações é multiplicação, divisão, potência, raiz, soma, subtração, tá bom? E letras, quando a gente não sabe qual é o número e a gente substitui esse número, que não sabemos, por uma letra. Como que nós vamos interpretar esse tipo de questão? Se ela, por um acaso, vier dessa forma, você já está vendo, está explícito que é 2x mais 3. Toda vez que tiver número e letra juntos, é uma multiplicação, ou seja, é 2 vezes esse x. Quem é x? Não sei. Ele pode ser qualquer número. E se vier dessa forma, por exemplo, ó, é esse número dividido por 2. Então, aqui eu tenho uma divisão com uma soma. Assim também como eu posso ter uma subtração. Ó, menos 3 vezes esse número, tá bom? Já que é a mesma letra. Cuidado. Por que eu estou dizendo isso? Porque digamos que tenha uma letra mais uma outra letra. Isso daqui indica que são 2 números diferentes. Porque se fossem 2 números iguais, seria isso, ó, ou isso. Então, quando eles vêm explícito, a gente consegue calcular imediatamente. Agora, ele pode vir escrito dessa forma. Então, como passar dessa forma para a forma explícita que já é com os números e as letras? Se, por exemplo, a questão vier o dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e por aí vai, é uma multiplicação. Se vier metade, terça parte, quarta parte, quinta parte, sexta parte, ou seja, partido, então é divisão. Quando ele vier somado, adicionado, depositado, é tudo uma soma. E se ele vier subtraído, retirado, furtado, enfim, é uma subtração, é uma conta negativa, ou seja, tudo que você ganha, você soma. Tudo que você perde, você retira, é uma subtração. Então, eu tenho o dobro de um número. Eu sei que número é? Não, então toda vez que eu não souber qual é o número, coloco uma letra. E eu estou afirmando que isso daqui é uma multiplicação. Por quê? Porque tem o dobro. Então, o dobro de um número. Então, vai ficar 2 vezes x. Aqui eu tenho o triplo de um número. Então, vai ficar 3 vezes x. Então, 3x. Eu tenho a metade de um número. Então, a metade é esse número, que eu não sei qual é, dividido por 2 ao meio. Então, se ele está dividido, ele é uma fração. Aqui eu tenho a terça parte de um número, então é esse número, que eu não sei qual é, dividido por 3. Agora nós vamos aprender a resolver, mas para isso a gente precisa saber o que é o oposto de cada coisa. O oposto de somar é subtrair, é o contrário. O oposto de multiplicar é dividir. Assim como também vale, o oposto de dividir é multiplicar e o oposto de subtrair é somar. Em uma expressão algébrica, que claramente aqui é uma expressão. Por quê? Porque eu tenho letras e números, tá bom? Existem 2 membros. E o que determina o primeiro membro e o segundo membro é esse símbolo de igualdade. Indica que esses números antes do símbolo é o primeiro membro e esses números com letras depois do símbolo é o segundo membro. Funciona da seguinte forma. Primeiro passo, nós vamos separar aquelas parcelas que têm letras. A gente vai ter que deixar elas todinhas em um membro só. E aquela que for só o número sem a letra, a gente vai partir para um outro membro. Assim, ó, quem tem letra? O 2x, lembrando que ele é positivo, ó, porque o sinal está sempre desse lado do número, tá bom? E não atrás.
Se tiver atrás é porque pertence a esse outro número, tá bom? Então essa parcela é positiva, essa parcela é positiva, negativa, positiva, ó, positiva. Por quê? Não tô vendo. Então se eu não tô vendo o sinal é porque esse sinal aqui vai ser positivo. Parcela positiva, parcela positiva. Ok, voltando. Quem é letra? O 2x, o 3x e esse 3x, ok? O sinal desse é positivo, positivo e positivo. Se eu quero deixar essas três parcelas no mesmo membro, porque vocês perceberam que esse 3x está nesse segundo membro, primeiro membro, segundo membro. E para que eles fiquem juntos, esse camarada tem que sair do seu membro original e partir para o primeiro membro. Só que ele não vai de qualquer jeito. Ele vai o oposto do que ele está sendo lá. Então, se ele está sendo um número somado, né, um número positivo, ele vem para esse lado um número negativo. E esses dois que já estão no próprio membro, não muda de sinal. Vamos fazer. Então, aqui eu vou ficar com 2x mais 3x. Aí, quem vem para cá para completar aqui a turma dele? Esse 3x. Só que ele está positivo, então ele vem para cá, ó, negativo. Tem mais letras? Não, né? Então, pronto, aí eu coloco o símbolo aqui de igualdade. Aí agora, nesse outro membro, eu vou colocar só quem tem números. Aí eu percebo, quem já está no segundo membro, que é só número. Esse 15 positivo e esse 1 positivo. Então, eu vou repetir, né? Por quê? Porque eles não vão mudar de sinal. Por que mesmo? Porque eles já estão no membro deles. Se eles fossem mudar de membro, aí sim teriam que trocar de sinal. Ok. Então, quem vem para cá? Esse 4 negativo e esse 12 positivo. Só que ele não vem de qualquer jeito. Ele vai para esse segundo membro com o sinal trocado. Então, se ele está menos 4, ele vem para cá como mais 4. Se ele está mais 12, ele vem para cá como menos 12. Perfeito, está aqui. É o primeiro passo para você calcular uma expressão algébrica. Separar quem tem letras de quem tem só números. E por que eu tenho que separar? Pessoal, porque eu não posso somar esse pessoal que tem letras e números com esse pessoal que tem só números. Não posso, é como eles fossem turmas diferentes. Então eu só posso somar ou subtrair o pessoal que tem a mesma turma, que é esse pessoal aqui que tem a mesma letra. Uma outra coisa que eu também vou deixar bem claro, ó, se eu tiver isso daqui, ó, x mais y, eu também não posso somar. Não posso não. Por que eu não posso somar? Eles são letras. São letras, concordo. Só que eles são letras diferentes. Indica que eles são de grupos diferentes, tá bom? A gente vai ver aqui um exemplo falando sobre isso, tá bom? Então, esse daqui eu posso somar ou subtrair. Por quê? Porque eles têm a mesma parte literal. A gente chama de parte literal a letra, tá bom? Tá, e como é que a gente faz para somar letra? Muito simples. Esse número que está na frente da letra, que está junto da letra, a gente chama de coeficiente. A gente vai somar ou subtrair ele. Vamos lá, ó. 2, eu tenho esse número positivo, então coloco lá, 2. Somado com 3, ó, mais 3. Menos 3, opa, tenho que tirar 3. Fiquei com quanto? 2. Certo? Então aqui eu fiquei com 2. Mais 2 o quê? X. Aqui eu fiquei com 2x. Então você soma ou subtrai o número e repete a letra. Igual. Já que são números, a gente vai somar ou subtrair normal. Ó. 15 mais 1 dá 16. 16 mais 4 vai dar 20. E 20 menos 12 vai dar 8. Então, resolvendo essa operação aqui, eu vou ficar com 8. Eu quero descobrir quem é essa letra, porque até então eu não sabia quem era, né? Quem é? X, não sei quem é. Só que tem como a gente descobrir se a gente deixar ela sozinha em um membro. Então, para ela ficar sozinha, concorda comigo que esse 2 tem que sumir daqui?
que eu vou fazer para ele sumir se ele está multiplicando? Lembra que eu falei que o oposto de multiplicar é dividir? Então, ele tem que sair desse membro e ir para esse outro membro. E ele vai como se ele está multiplicando? Ele vai dividindo. Então, aqui nós vamos ficar com x igual... O 8 a gente só repete, porque o único número que vai se mudar é esse 2. Então, se ele está multiplicando, lembram que eu falei que quando tem número e letra juntos, eles estão se multiplicando. Se tem dessa forma, eles estão dividindo. Então, se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, dividir é em forma de fração. E agora eu consigo resolver rapidão, né? Então, x vai ser igual a quanto? 8 dividido para 2 dá quanto? 4. Então, o valor de x é 4. Então, como eu falei, vou passar aqui também um exemplo contendo duas letras, ou seja, duas partes literais diferentes. Eu já deixei separado quem é letra de quem é só número, tá bom? Então, nem preciso fazer aquela primeira parte que é separar quem é letra para um lado e quem é só número para o outro lado. No exemplo anterior, o que foi que nós fizemos? A gente somava todos os coeficientes ou subtraía e repetia a letra. Só que aqui eu tenho partes literais diferentes. Aqui eu tenho uma parte literal chamada x e uma outra parte literal chamada y. Então eu posso juntar eles dois? Não. Então eu só posso resolver esses dois e esses dois. Os 4 juntos não posso não. Então, bora resolver. 1, concorda comigo aqui, ó? 1 mais 2 dá quanto? 3. Então, aqui eu vou ficar com 3x, porque repete a letra. Uma dica, pessoal, que eu sempre dou, sempre começa com um número positivo, porque é bom. Fica mais fácil. Eu tenho aqui, ó, menos 1 mais 5. Eu já vou começar com um número negativo? Não. Então, eu vou começar com esse aqui, ó, 5 menos 1, ó, ficou melhor, mais fácil. Então, eu vou ficar com 4. Se eu ainda vou ficar com alguma coisa, então é positivo, tá bom? Então, aqui eu vou ficar com 4y. E aqui desse outro lado, a gente só resolve, ó, 20 menos 12 dá 8. E agora, como que eu vou descobrir quem é x e quem é y? Nesse caso, você não consegue. A não ser que na questão venha falando quais são os valores de x e quais são os valores de y. Por exemplo, digamos que na questão venha falando o valor de uma letra. Então, tem como você descobrir a outra. Só substituir esse valor que a questão deu. Aqui ele está afirmando que x vale quanto? 2. Então, tá. Onde tem x, nós vamos colocar quanto? 2. Então, aqui eu vou ficar com 3 vezes, lembra que isso daqui é uma multiplicação, x, quem é x? 2, mais 4y igual a 8. Então, eu resolvo aqui, ó, 3 vezes 2 dá 6, mais 4y igual a 8. Para descobrir quem é uma letra, pessoal, você tem que deixar ela sozinha naquele membro. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para deixar ela sozinha é tirar esse número que está somando ou subtraindo, tá bom? Então, a primeira coisa que se faz é tirar o número que está somando ou subtraindo, para depois tirar o número que está multiplicando ou dividindo. Então, já que esse número está somando ou subtraindo, ele tem que sair daqui primeiro do que esse 4, tá bom? Que para ele ficar sozinho, esses dois tem que sair. Só que esse está somando e esse multiplicando. Então, ele tem que sair primeiro. Então, aqui eu vou ficar com 4y igual a 8. E esse número que está somando, ele vai passar para cá subtraindo. Vou resolver aqui, tá bom? Porque aqui eu fiquei sem espaço. Então, aqui eu vou ficar com 4y igual a 8 menos 6, 2. Para que esse y fique sozinho nesse membro, esse 4 tem que sair. E ele vai sair como? Lembra que ele não vai sair de qualquer jeito. Ele vai sair o oposto do que ele está sendo. Então, se ele está sendo um número multiplicado, ele vai sair dividindo. Então, eu vou ficar com y igual a 2 dividido para 4. Então, y vale quanto? Porque daí você vai ter que dividir, a não ser que a questão venha pedindo que o número pode ficar em forma de fração.
Então, nesse caso aqui, a gente vai dividir 2 dividido para 4. Você tem R$2 dividido para 4 pessoas, vai dar 50 centavos para cada, tá bom? Então, aqui você vai ficar com 0,50. Já que vocês já tiveram aula sobre números decimais, vamos lembrar que zero no final também não serve de nada em um número decimal. Então, o resultado aqui vai ser 0,5. Essa parte seria a parte final da expressão algébrica, que normalmente fica um número com uma letra e do outro lado fica só um número, né? E esse número sai daqui, se ele estiver multiplicando, ele vai em forma de fração, e se ele já estiver em forma de fração, ele vai multiplicando, tá bom? O que eu quis trazer aqui? Tanto em multiplicação quanto em divisão, ou seja, lá no finalzinho, existe jogo de sinais. Sinais iguais é sempre mais, sinais diferentes é sempre menos. Então, vamos lá. Para encontrar o valor de x aqui, esse 4 tem que sair, concordam comigo? Então, aqui eu vou ficar x igual a 28 sobre 4, né? Porque se ele está multiplicando, passa dividindo. Percebam qual é o sinal desse 28, positivo, e desse 4, positivo. Então, sinais iguais é sempre mais. O resultado aqui vai ser um número positivo. E é só dividir. 28 dividido para 4 dá quanto? 7. Por que quando você trouxe ele para cá dividindo, você não trocou de sinal? Simples, porque ele não está somando e ele não está subtraindo com nenhum outro número. Ele só está multiplicando. Ele é um número positivo. Ele não está sendo somado. Entendeu a diferença? Ele só é um número positivo. Por isso que ele carrega o sinal dele. E ele vem o oposto do que ele está sendo. Se tivesse dessa forma, olha a diferença. Esse 4 estaria somando, não é isso? Então, agora ele vem o oposto do que ele está sendo. É uma diferença, tá bom? Aqui ele está multiplicando, então ele vem o oposto do que ele está sendo. Vamos ver aqui esse outro exemplo. Então, aqui eu vou ficar com x igual a 28. E quem vem para cá? O menos 4 todinho. Do mesmo jeito que veio o 4 positivo, ele carregou o sinal dele, esse também carrega o sinal, porque ele é um número negativo. Ele não está subtraindo com ninguém para ele vir o oposto da subtração. Ele está multiplicando com alguém. Então, ele vem o oposto da multiplicação, que é divisão. Então, aqui se faz jogo. Ó, sinais diferentes é sempre menos. E resolve normal, ó. 28 dividido para 4 dá 7. Esqueci aqui de colocar um sinalzinho de menos, senão ficaria a mesma questão dessa. Olha só, para descobrir quem é x, a gente vai ter que deixar x sozinho. Então, aqui eu vou ficar x igual a menos 28. E esse número vai passar dividindo esse menos 4. Então, eu vou ficar com qual resultado? Sinais iguais é sempre mais. 28 dividido para 4 dá quanto? 7. Então, como que pode vir uma questão contextualizada com expressão algébrica? Então, tanto pode vir contextualizada, que é imaginar uma situação, como também pode vir em aplicações. O que significa isso? Esse conteúdo em um outro conteúdo. Aqui, essa questão fala sobre perímetro. Perímetro é um conteúdo, então aqui vai ser uma aplicação. Olha só, encontre o valor de x sabendo que o perímetro desse triângulo é 16 centímetros. Então, temos que saber que o que significa perímetro? É a soma de todos os lados. Por exemplo, se eu tenho 2, 3 e 5, qual é o perímetro desse triângulo? É 2 mais 3, que dá 5, mais 5, que dá 10. Então, perímetro é isso. Só que aqui eu tenho uma expressão algébrica, ou seja, eu tenho letras e números. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse primeiro tamanho, que a questão diz que é 2x mais 1, e somar, porque perímetro é a soma de todos os lados, e somar com o próximo tamanho, que é x mais 3, e somar com o próximo tamanho. E ele já afirmou que o perímetro vai dar quanto? 16. Então,
o que foi que nós fizemos? De uma questão contextualizada aplicada, a gente veio para uma questão seca, que foi esses que eu já expliquei nesses exemplos anteriores. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é separar as letras dos números. Então, quem vai ficar desse lado é o 2x e esse x positivo, ó, mais x. Quem vai para o outro lado? Primeiro a gente repete quem já está lá, que é o 16, e quem vai para lá invertido. Ó. Esse número que está somando vai subtraindo, esse número que está somando vai subtraindo, esse número que está somando vai subtraindo. E a gente resolve. Lembrando que a gente resolve esses números com letras, né, somando ou subtraindo esses números que estão aqui na frente dele, chamado de coeficiente, e a gente repete a letra, que é a parte literal. A gente vai ficar com 2 mais 1, que dá 3, e repete a letra, então 3x. Igual, aqui a gente vai resolver. Eu sempre começo com um número positivo, então quem é positivo aí? Esse 16. E já que é tudo uma subtração, eu vou só subtraindo. E independente da ordem, viu? Se eu faço com esse primeiro, esse, enfim, tanto faz. Então 16 menos 6, eu vou ficar com quanto? 10. 10 menos 1, 9. 9 menos 3, 6. Então, esse resultado aqui dessa operação vai dar 6. Eu vou trazer para cá, tá bom? Ó, eu fiquei com 3x mais 6. Então, para descobrir quem é x, esse 3 vai ter que sair desse membro. E já que ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado como? Dividindo. Inverte de sinal? Não, porque ele não está somando ou subtraindo com ninguém. Ele está só multiplicando com o número. Se ele está só multiplicando, então carrega o sinal dele. Então, eu vou ficar x igual a 6 dividido para 3, já que ele está multiplicando. Então, aqui ó, eu já posso resolver, né? 6 dividido para 3 dá quanto? 2. Encontrei o valor de x. X é igual a 2. Continuando aqui de como que pode vir essas questões contextualizadas, ela pode vir em forma de sequência. O que seria uma sequência? Coloquei 3. Sequência dos números pares, sequência dos números ímpares e sequência dos números naturais. Normal. O que seria essa sequência dos números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. A representação algébrica dos números pares vai ser sempre o dobro daquele número. Essa letra, ela pode ser qualquer número inteiro, certo? Inteiro é todos os números naturais e o seu oposto. Então, esse x pode ser 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3 e por aí vai. Observando, o resultado dele vai ser sempre um número par. Por quê? Porque 2x é a representação dos números pares. Vamos ver. Lembrando que isso daqui é uma multiplicação. Então, um número natural, 0. 2 vezes 0 dá quanto? 0. Todo número vezes 0 dá sempre 0. Se a gente substituir o x por 1, então 2 vezes 1 vai ser quanto? 2. Se eu substituir esse x por 5, sei lá, então 2 vezes 5 vai ser quem? 10. Então, observe que sempre vai dar um número par. Tá bom? Então, por isso que a representação dos números pares em expressões algébricas é 2x. Agora, e se eu estiver pedindo os números ímpares? Então, a representação algébrica ela é dessa forma, 2x mais 1. Observe, mesma coisa, substitua essa letra por qualquer número inteiro. Por exemplo, 3. Então, 2 vezes 3 mais 1, certo? Resolve sempre a multiplicação primeiro. 2 vezes 3 dá 6, somado com 1 dá 7. Vamos fazer 4 aqui, ó. Então, 2 vezes 4 dá 8, mais 1, né? Vai dar 9. Então, observe que vai dar ali uma sequência dos números ímpares, ok? Então, a representação dos números ímpares é 2x mais 1. Agora, observe aqui a sequência dos números naturais. Quem são os números naturais?
0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai, certo? Tá aí a sequência dos números naturais. E representar isso em uma expressão algébrica. A gente vai representar dessa forma, ó, x mais 1 mais x mais 2, certo? Olha, observe, se x for 0, né? Lembrando que a gente pode substituir a letra por qualquer número inteiro. Então, digamos que seja 0. 0 mais 1 dá quanto? 1. 0 mais 2 dá quanto? 2. E se eu quisesse um outro número aqui, seria quem? X mais 3, que dá quanto? 0 mais 3? 3. E se eu quisesse um outro número, que seria x mais 4, daria quanto? 4. Por quê? Porque x está sendo quem? 0. Ah, Camila, só vale porque você está substituindo por 0. Um número qualquer. Vamos pensar aí. 7. Digamos aqui que x seja igual a 7. Será que a gente consegue uma sequência a partir desse 7? Vamos lá. 7. 7 mais 1, 8. 7 mais 2, 9. Eu consigo uma sequência, tá bom? Então, a representação da sequência é dessa forma. X, x mais 1, x mais 2. Indica que são 3 números. Se eu estivesse pedindo 4 números e por aí vai, seria x mais 3. Essa questão, ela diz desse jeito, olha, a soma de 3 números consecutivos é igual a 12. Então, qual é essa sequência? A única coisa que ele está dizendo é que a soma de 3 números consecutivos dá 12. A expressão algébrica de números consecutivos é x mais 1, x mais 2, ok? Ele está pedindo 3. O sinal que nós vamos colocar entre eles vai ser o quê? Mais, porque ele está dizendo que é a soma. Se ele estivesse falando a subtração, então a gente iria colocar ali entre eles um sinal negativo. E ele está dizendo que esses 3 números somados vai ser igual a 12, ok? Se ele tivesse pedindo a sequência de 4 números, então depois daqui a gente iria colocar x mais 3 e por aí vai. Aqui nós temos uma expressão algébrica seca, então sempre de uma questão contextualizada ou aplicada, a gente vem para uma questão seca, que é a questão explícita, já com os números. E a gente resolve como? A gente vai separar as letras de quem tem só o número. Então, desse lado, nós vamos ficar com esse x, mais esse outro x, mais esse outro x. Como as letras acabaram, a gente coloca o símbolo de igualdade. Do outro lado, a gente vai colocar só os números. Lembrando que a gente vai repetir os números que já tiverem no segundo membro. Nesse caso, o 12 já está lá, então a gente só vai repetir. Quem vai para lá? O mais 1, que vai menos 1, e o mais 2, que vai menos 2. Então, aqui a gente resolve, né? Lembrando que quando vocês não estiverem vendo o número na frente da letra, é 1, tá bom? Então, aqui eu tenho 1, mais 1, dá 3. Então, aqui eu vou ficar com 3x. E como eu já expliquei, é mais simples, mais fácil, mais prático você sempre pegar o número positivo e ir retirando os números negativos, independente da ordem. Ou seja, se eu fizer 12 menos 1, tá ótimo, como também 12 menos 2. Na minha cabeça sempre funciona a dezena, ou seja, eu sempre faço de tudo para que o número se torne 10. Então, eu vou fazer 12 menos 2, que dá 10, aí menos 1, que dá 9. Agora, para descobrir x, eu tenho que isolar x, deixar ele sozinho. Para que ele fique sozinho no primeiro membro, quem tem que sair? Esse 3. E esse 3, ele está multiplicando com x. Se ele está multiplicando, ele vai o oposto da multiplicação, que é a divisão. Então, eu vou ficar com x igual a 9 dividido para 3. E o próximo passo é só dividir. Quem é x? 9 dividido para 3 dá 3. Acabou aqui? Não, eu só encontrei o valor de x. Se ele estivesse pedindo, pessoal, encontre o valor de x, tanana, pronto, perfeito, tá ótimo. Seria isso. Só que ele está pedindo a sequência desses 3 números. Trazer aqui para cá, ó, x
é igual a 3, tá bom? A gente fez o cálculo e encontramos que x é igual a 3. Agora vamos substituir na expressão algébrica dos números consecutivos. Lembram que era x mais 1 e x mais 2? Então, onde tem x, a gente vai substituir por 3 e vamos encontrar essa sequência de 3 números que somado dá 12. X, 3. 3 mais 1, 4. 3 mais 2, 5. Será que esses 3 números somados vai dar 12? 3 mais 4 dá 7 e 7 mais 5 dá quanto? 12. Perfeito. Então, a questão está correta.